Tem dias que eu não preciso falar nada, né? A gente se fala no olhar. Tô gravando o Gelada com Queçada um pouquinho mais cedo nesta sexta-feira, porque tem alguns compromissos, mas não deixaria vocês na mão. Portanto, tintim por tintim, saúde a nossa, com responsabilidade, com juízo. Lembrando sempre que toda quinta-feira eu abro a caixinha de perguntas lá no Instagram e respondo aqui no YouTube, neste Cross Social Media Network. Respondo aqui no YouTube tudo que vocês me perguntam por lá, ou quase tudo, né? Porque vocês capricham, é muita mensagem. Lembrando sempre também que este programa é uma parceria com a nossa KTO. Se divirta com responsabilidade. Vamos fazer o seguinte, abrir o programa hoje, porque eu recebi algumas mensagens sobre o tema e também recebi algumas marcações no Twitter e eu quero tirar esse elefante da sala, porque eu não sou um cara que espirra para o lado, que foge das minhas responsabilidades. E eu queria dizer que no programa do melhor futebol do mundo da quinta-feira, eu errei. Repito, eu errei. E por isso quero fazer um meia-culpa aqui. O que aconteceu? Durante a discussão e o debate sobre o Julian Álvares, né, e o pênalti polêmico dessa semana, em que ele dá 2 toques na bola e tal, eu usei a referência do Messi em algum momento de forma errada. Eu disse que tinha muita gente na internet pegando o lance do Messi na Copa do Mundo de 2022, na final contra a França, numa batida de pênalti, para justificar que o lance do Julian Álvares não deveria ter sido anulado. Porque no lance do Messi tem 2 ângulos que eu tinha visto antes do programa que parece muito que foram 2 toques. Entretanto, a galera me mandou vários vídeos aqui no Instagram, me marcou no Twitter, eu fui rever o lance de vários ângulos diferentes e realmente essa imagem de trás do gol trai o argumento, né? Trai a nossa percepção. E eu errei. Eu acho que realmente não teve 2 toques no lance do Messi. E por isso eu não deveria ter usado o lance como referência ao outro. Esse foi meu erro. Meia culpa por aqui. Não sou covarde para não fazer meia culpa. Jornalista também erra e jornalista também se retrata. Dito isso, eu não falei no vídeo no Melhor Futebol do Mundo, né, na análise ali, o seguinte: pô, não deveria ter voltado porque o lance do Messi não voltou, então esse também não deveria ter voltado. Eu não falei isso. Pode voltar a fita, como diriam os mais antigos, e fazer análise. Eu disse que tinha gente na internet pegando o erro no jogo do Messi para justificar o erro do Julian Álvares. Foi isso que eu disse e que isso estava errado. Entretanto, eu não poderia ter feito essa associação. Isso eu concordo e é do jogo que vocês me mandem mensagem, é do jogo também que vocês me alertem. Eu não sou um cara que olho de cima para baixo para o público, eu acho que o público está ali para trocar uma ideia, para dar percepções, muitas vezes para mudar e fazer a gente refletir ou mudar de opinião ou admitir erros. Então é o seguinte, meu irmão, aqui não tem frescura. Não tem frescura. A única coisa que eu não gosto é que me coloquem como hater do Messi. Porque eu passei 34 dias no Catar, cobrindo a Copa do Mundo em loco, cobri a final da Copa do Mundo em loco, e eu desafio qualquer um aqui encontrar um vídeo em que eu desmereça a conquista da Argentina, a conquista de Lionel Messi. Inclusive, eu exalto o Messi durante a Copa toda, dizendo que ele carrega muito da Argentina nas costas e debaixo do braço, como um grande protagonista. E eu jamais desmereci ou citei qualquer erro de arbitragem durante as partidas, mesmo que durante os jogos tenha tido alguns lances polêmicos. Eu nunca fiz isso. E eu não sou um hater do Messi. Eu gosto muito do Cristiano Ronaldo, ó, vocês podem ver, tem um quadrinho dele ali, mas isso não me torna hater do Messi. Pelo contrário, quando eu fui perguntado aqui sobre o melhor jogador da nossa geração, eu sempre falo Messi. Quando me perguntam o melhor jogador europeu, Cristiano Ronaldo. O melhor jogador da história da Champions, Cristiano Ronaldo. Quando me perguntam da rivalidade, eu sempre jogo nos dois lados para que o debate seja alimentado. Entretanto,
Eu não sou hater do Messi, pelo contrário. Inclusive, quem esteve no Catar sabe muito bem como aquela Copa do Mundo se desenhou. Inclusive, eu cobri a Argentina várias vezes no centro de treinamentos lá na Universidade do Catar. E durante toda a Copa eu só elogiei a torcida, que os caras foram famintos para lá e fizeram a diferença. Elogiei o Messi, elogiei a seleção da Argentina, Julian Álvares, o treinador Di Maria, enfim. Só que tem gente que gosta de pegar talvez um comentário errado que eu fiz e que assumo o erro, volta a repetir para me colocar como um hater de alguém. E aí, façam o que vocês quiserem. Aliás, fotos de Pokémon e pseudonomes identificáveis ou não dentro de rede social, é muito difícil a gente ter um diálogo. Portanto, calma. Quem quiser trocar uma ideia comigo, eu tô sempre aberto. E se quiser fazer corte disso aqui, ó, manda bala, porque é justo também. Tem o seguinte também, ó, tem muita gente me mandando mensagem sobre o Bayern de Munique, porque eu não fiz vídeo no jogo de ida das oitavas da Liga dos Campeões, né, quando o Bayern enfiou 3-0 no Leverkusen, e eu não fiz um vídeo no jogo da volta também, quando o Bayern conseguiu arrancar 2-0, foi 5-0 na eliminatória como um todo. E o Gustavo 4 Vox, além de outros aqui, mas ele me manda, vai falar do Bayern? Não? Me cobrou, me cobrou. E eu vou explicar para vocês uma parada. Eu cobri os jogos do Benfica e de Barcelona e foi no mesmo dia, enfim, no mesmo momento dos jogos do Bayern de Munique. Um foi um pouquinho mais cedo, mas mesmo assim o trabalho, a gente fica 2 horas depois trabalhando, eu não consegui assistir os dois jogos na hora e por isso eu não gravei vídeo na sequência. Eu acho justo também eu assistir os jogos para depois gravar um vídeo aqui, porque se eu assisto só os melhores momentos, é uma percepção errada do jogo em si, eu não consigo fazer uma análise aqui. E não acho justo com a audiência. E por isso que eu não fiz. Entretanto, tenho boas notícias para vocês. Já pintou a escala das quartas de final da Liga dos Campeões. E atenção, torcedor do Bayern de Munique, eu estarei num grande jogo que já foi final de Champions, recente inclusive, entre Bayern de Munique e Inter de Milão. Pelo menos o primeiro jogo eu estarei lá na Allianz Arena, depois é um mistério, não sabemos. Mas é isso. Então voltaremos a uma cobertura mais normal do futebol alemão depois desses outros jogos. Porém, outra boa notícia, vou falar do Bayern, porque eu consegui assistir o último jogo e já tinha visto boa parte também do jogo da Allianz Arena. Tá? Então vamos trocar uma ideia sobre a classificação do Bayern de Munique. Cara, em primeiro lugar, é muito louco que num jogo desses, depois de tanta hegemonia do Bayern de Munique nos últimos anos dentro da Bundesliga, um time que tem 6 conquistas de Champions também, é muito louco você olhar para os especialistas na Alemanha, a galera que faz análise e tal, e outros lugares também, e a galera colocar muito favoritismo para o Bayer Leverkusen passar, ou pelo menos colocar o Bayer Leverkusen como favorito para passar, tirando totalmente o fato de que o Bayern de Munique hoje é o líder da Bundesliga com 8 pontos de diferença. Eu entendo, porque a exemplo do que eu falei depois do jogo do Celtic na Allianz Arena, nos playoffs, as sensações era que o Bayern de Munique estava evoluindo na temporada e que nessa gangorra, nessa montanha-russa, o Bayern de Munique estava passando por um momento de altos e baixos, mas mais baixo do que alto. E eu falei que era um alerta para o time. Porém, a vitória contra o Bayer Leverkusen, a eliminatória em si, mostra que a gangorra virou. E que o Bayern de Munique, os jogadores do Bayern de Munique, esse plantel, está muito fechado com as ideias de Vincent Kompany. Jogaram de uma forma esplendorosa os dois jogos, com muita estratégia, não tomaram gols, e isso é muito importante num contexto de um Bayern de Munique que muitas vezes é criticado, e com razão, pela fragilidade defensiva que apresenta. Fizeram 5 gols e deram uma espécie de murro na mesa para dizer, calma, na Alemanha, e quando o contexto também é europeu, e falamos de alemães, mandamos nós, o Bayern de Munique. E foi isso que o Bayern fez.
E acho que essa vitória dá muita moral e muita força para o time tentar chegar mais longe dentro da própria Liga dos Campeões. Há uma gordura muito interessante na Bundesliga, que pode ser inclusive utilizada para que o time poupe jogadores, assim como foi na última rodada do Campeonato Alemão, olhando para a Champions League. E isso pode ser muito legal, muito relevante para o Bayern do Company. Sobre os jogos em si, alguns destaques. O Harry Kane precisa começar a entrar em qualquer lista de potenciais melhores do mundo nessa temporada. A gente só vai saber isso no final da Champions, porque o balizador maior dessa temporada será a Liga dos Campeões para qualquer premiação individual. Não temos Copa América, não temos Eurocopa, não temos Copa do Mundo, não temos torneios internacionais. Talvez o Mundial de Clubes conte nisso daí, especialmente para o The Best. Mas para a Bola de Ouro eu não tenho dúvida que a Champions será o grande balizador. Então, independentemente dos nomes que a gente coloque na lista de potenciais bolas de ouro, lá ele. O Harry Kane tem que estar. O Harry Kane está fazendo uma temporada monstruosa novamente. São 42 participações em gols. É o artilheiro da Liga dos Campeões, um dos, né? O Rafinha tá na frente dele, mas por um gol. É o artilheiro da Bundesliga. É o artilheiro bávaro na Champions. É o artilheiro da Bundesliga e é um cara extremamente influente. E quem criticava o Harry Kane por não ser decisivo em fases mata-mata da Champions, ele colocou a eliminatória do Bayer Leverkusen no bolso. E não só como centroavante, mas se você olha o jogo como um todo, como garçom, como centroavante e como trabalhador, né? O tal do working rate. Eu gravei um vídeo no meu Instagram sobre isso. Ele foi fundamental, cara. Dando bote na lateral para recuperar a bola, armando o time no meio-campo, brigando com os jogadores lá na frente para fazer a pressão alta. Quando tinha a bola, conseguia armar a equipe. Quando estava nas zonas de finalização, conseguia finalizar, batendo o pênalti, que já é a característica dele, com maestria. Então, o Harry Kane, para mim, foi o grande destaque. Mas tivemos outros. O Pamecano está evoluindo muito durante a temporada, é o melhor zagueiro do Bayern nessa temporada e fez 2 partidas monstruosas também. O Musiala, que muito se cobrava dele melhorar na temporada, porque o primeiro momento da temporada foi muito bom, gols, gol de cabeça e tal, e depois ele caiu bastante, até por conta da lesão. Me parece que chamou também a responsabilidade e o Bayern de Munique destruiu o Bayer Leverkusen. A tal da hierarquia alemã foi esfregada na cara de muita gente e isso tem muito valor. E já que estamos falando de Bayern de Munique, a Eu Vim a 4 sempre com a gente aqui, um beijo para você. Wirtz no Bayern já é um sonho possível? Hoje eu vi que ele mudou a foto de perfil, né? No Instagram e disse e colocou lá uma foto dele na Allianz Arena. Então a galera já tá alimentando esse sonho. Cara, possível é. E é uma das prioridades da diretoria do Bayern de Munique para a próxima temporada. O Bayern vai fazer o movimento para contratar o Wirtz. Segundo a imprensa da Baviera, o Wirtz tem o desejo também de jogar no Bayern de Munique. É um movimento muito natural na Alemanha. Primeiro, não há uma rivalidade clara, histórica sobre Bayern Leverkusen e Bayern de Munique. São 2 times que têm, sim, nos últimos tempos, essa rivalidade pela disputa do título, mas, ao mesmo tempo, não seria um impedimento muito grande, como, por exemplo, sei lá, um cara sair do Schalke para o Borussia Dortmund, ou do Borussia Dortmund para o Bayern de Munique, coisa que já aconteceu e não foi nem impeditivo. Mas o grande ponto é que o Wirtz é uma prioridade para a diretoria. O Wirtz vê com bons olhos jogar no Bayern de Munique. O ponto é o quanto o Bayer Leverkusen fará jogo duro para o mercado interno. Acho que o Bayern de Munique está disposto a pagar na casa um pouco mais, ou nesse giro aí de 100 milhões de euros, montar o seu projeto para o futuro em torno de Musiala e Wirtz, os 2 protagonistas geracionais também da seleção da Alemanha, e eu acho que esse movimento vai acontecer no mercado
de verão. O irmão do Wirtz deu uma declaração recente dizendo que o Wirtz vai decidir o seu futuro no mercado de verão. Então tem muita coisa para acontecer. Quem poderia ser um concorrente do Wirtz, do Bayern, para levar o Wirtz? Os times da Inglaterra, talvez o Manchester City, nesse processo de reformulação. O Barcelona, mas eu acho que é uma grana alta, apesar do Barcelona ter dinheiro em caixa, eu não sei se apostaria no Wirtz por mais de 100 milhões de euros neste processo. O Real Madrid fica difícil, porque o Real Madrid hoje tem o quarteto e o Bellingham nessa posição. E talvez outro time inglês. Fora isso, é o Bayern de Munique. Então, ficaremos de olho, porque eu acho que seria um casamento perfeito para o Bayern, muito, muito bom para o Wirtz, e que tornaria o Bayern uma máquina ofensiva, né? Imaginemos, Musiala na esquerda, Wirtz mais centralizado, Olise na direita, Harry Kane lá na frente. Um brinde a essa escalação. O Victor 16 Gama manda aqui. Além do mérito do Paris Saint-Germain, acha que a falta de investimento, no elenco do Liverpool foi fator para a eliminação? Cara, sim, porque eu acho que por muito tempo o Liverpool não teve recursos o suficiente, especialmente no setor de meio campo, para substituir jogadores à altura. Mas eu acho que também tem muito a ver com o momento, porque o Liverpool investiu em jogadores que outrora rendiam e que hoje estão rendendo muito menos, né? O Darwin Núñez é um caso à parte. Eu acho que a história dele no Liverpool já está se arrastando muito. Acho que nem para ele nem para o Liverpool faz bem. Mas, por exemplo, o Diogo Jota, que é um jogador que era queridinho da torcida, ainda é, acredito eu, está no momento ruim. O Luiz Dias, momento de altos e baixos. O Salah, que não fez um bom jogo, foi muito bem marcado, também precisava ter dado um passo à frente. E o Liverpool acabou vendo uma equipe muito forte pela frente, cara. Não tem como a gente falar que o Liverpool caiu pelos seus erros. O Liverpool caiu porque o Paris Saint-Germain jogou o fino da bola. E o Paris Saint-Germain é uma equipe que, para mim, com essa eliminação do Liverpool, entra no patamar das favoritas para vencer a Champions. O Paris Saint-Germain tem um bom treinador, um ótimo treinador. O Paris Saint-Germain tem um bom elenco, jogadores jovens com fome de mostrar e alguns protagonistas, porque é um erro também a gente falar que o Paris Saint-Germain não tem protagonistas. O Dembélé tá fazendo um 2025 absurdo. O Vitinha tá fazendo chover no meio-campo. O Nuno Mendes arrebentou no jogo, tanto na parte ofensiva quanto marcando o Salah lá atrás, enfim. Eu daria muito mais mérito ao Paris Saint-Germain do que demérito do Liverpool. E talvez o Liverpool deu muito azar mesmo no sorteio, porque foi o primeiro qualificado e pegou um grande problema nas oitavas de final. É um azar, mas, enfim, não é uma temporada ruim para o Liverpool que vai ser campeão da Premier League. E numa temporada de transição do Klopp para o Slot, isso já é por si só muito, muito grande. Feito muito grande. Pedrinho07 manda aqui. O que você acha da renovação do Kimmich? Renovou ontem, né? Até 2029. Acha que renovaram só para não sair de graça? Não. Renovaram porque vão manter o jogador. Inclusive, uma das promessas de renovação é que depois do Neuer, o Kimmich se torne definitivamente o capitão do Bayern de Munique. Cara, o Kimmich já tem 30 anos. É um jogador que tem uma identificação muito grande com o Bayern. É um jogador que para outra liga e para que as pessoas paguem um valor alto por ele, já ficou um pouco velho. Sinceramente, eu não vejo ninguém pagando 80 milhões nesses valores pelo Kimmich. O grande ponto é que a renovação demorou para sair por um processo natural do Kimmich querer, ou o empresário do Kimmich querer negociar um valor mais alto. Porque o Kimmich nunca foi vendido. Já são aí 10 anos de Bayern de Munique. E quando o jogador não é vendido, ele não lucra com o processo de transferência. Para a renovação acontecer, muitas vezes o clube precisa
meio que bancar uma pseudo-transferência, um valor de transferência que iria para o jogador caso uma transferência tivesse acontecido, para que ele saia satisfeito. Então, nesse processo, um vai puxar a corda para o lado, outro vai puxar a corda para o outro. Mas no final das contas, depois dos ameaços e das divergências, para mim foi a melhor escolha, tanto para o Bayern de Munique quanto para o Kimmich. É um jogador muito difícil, muito influente para você substituir. E do outro lado, o Kimmich está em casa, né? Está na Alemanha, jogador de seleção alemã, jogador de Bayern de Munique, histórico do clube. E eu acho que foi bom para todo mundo. Carlos Fernandes, Quesada, será que vamos ter alteração da regra de penalizar o duplo toque na marcação de pênaltis? Para quem não sabe, depois do pênalti do Julian Álvares, a UEFA enviou uma petição, né, aos organismos competentes de avaliação de regras da FIFA, o debate, né, de talvez realmente analisarmos de uma forma diferente. É complicado isso, porque, por exemplo, se o cara fez de uma forma intencional para bater com os dois pés, na minha avaliação, a regra deveria continuar a mesma. Tem que voltar, tem que anular, perdão. Agora, do jeito do Álvares, realmente é uma coisa a gente levar o debate, porque, pô, é muito cruel o jogador escorregar. Às vezes não é nem culpa dele, né? Porque o gramado pode estar molhado. Inclusive nesse jogo, muita gente escorregando. E ele acaba fazendo o gol e com os dois toques, uma anulação que prejudica o Atlético de Madrid. A regra é a regra, então tem que ser cumprida, tá certo. Mas eu avaliaria de uma forma diferente, porque o goleiro, o Luiz Felipe Freitas, Luizinho, um abraço para ele inclusive, falou sobre isso. O goleiro tem a chance de, se ele se adianta e pega o pênalti, de voltar à penalidade. Por que, que o batedor, num caso como esse, não teria uma segunda chance? Então acho que vale a pena a análise, vale a pena o debate. E o que acontece é que esse jogo pode ter mudado, essa penalidade pode ter mudado a história da regra, o que é muito justo, né? A gente não pode ficar preso sem analisar mudanças pontuais no futebol. O futebol ele é dinâmico e a gente não pode se fechar numa caixa quando acha que realmente as coisas precisam mudar. O Anderson EDK manda um salve pra mim, sou muito seu fã. Beijo, Anderson. Tamo junto. O rapaz, a Mariana Godoy. Oi. Crise no Leverkusen depois da eliminação com poucas chances no campeonato alemão? Ah, cara, não chega a ser uma crise absurda, mas realmente ficou uma temporada complicada para o Leverkusen. Lembremos que o Leverkusen ainda está na Pokal, ou seja, pode vencer uma Copa da Alemanha e ainda disputa a Bundesliga. Eu acho que o patamar do Leverkusen é esse mesmo. A temporada passada foi na história do clube fora da curva. O patamar é esse: assim, brigar pela Bundesliga, ver o Bayern de Munique como favorito, brigar pela Pokal, e aí sim é o atual campeão, e chegar numas oitavas de final de Liga dos Campeões, pegou um adversário forte e foi eliminado. Eu não acho que o Leverkusen é um time capaz, ou seria capaz de vencer a Liga dos Campeões, por exemplo. Eu acho que o Bayern de Munique é mais time. O encaixe poderia ter sido melhor em algum momento, mas já não é. Não acho que vai ser uma crise. Mas eu também acho que o Xabi Alonso não fica para a próxima temporada, até porque essa temporada já me pegou um pouco de surpresa ele ter ficado. O Adalberto Sobrinho, Bruno Fernandes fazendo hora extra no United, não acha? Não entendo como um Bayern ou um Real Madrid não chegam. Como todo o time do Manchester United, o Bruno apanha demais em relação às críticas. Mas eu acho que nos últimos anos ele é o menos culpado de todo o plantel. Ele é o cara diferente. Só que eu acho que ele criou também uma identificação com o clube. Eu conheço o Bruno Fernandes desde a época aqui de Boa Vista. Enfim, é um jogador que odeia perder, tem um mal perder horrível. E certamente ele quer provar para a torcida do Manchester United que o time pode voltar ao patamar. Então ele comprou esse projeto também para ele. E sinceramente, ele está num grande time, ele tem um grande salário, enfim. Acho que
encaixaria muito bem em outros contextos, concordo, mas eu vejo o Bruno Fernandes mais tempo no Manchester United, especialmente com o Rubem Amorim ali, para tentar colocar o Manchester United novamente no patamar que o clube merece pela grandeza, né? Talvez não pelos seus dirigentes, pela forma que foi administrada nos últimos anos, mas pela grandeza. O Matheus P. Borges, o que acha da possibilidade do Valverde ficar permanente como lateral direito? O Valverde, se você jogar ele como goleiro, tô brincando, hein? Mas é capaz dele render. Jogadoraço, para mim, um dos melhores, se não o melhor jogador do Real Madrid na Liga dos Campeões até aqui. Para mim, o melhor jogador do Real Madrid nas oitavas de final da Champions. Já tinha sido o melhor contra o Manchester City, um dos melhores, vamos colocar dessa forma para não ser injusto. Só que eu acho que o Valverde, como um 8 na linha de meio campo, é preferível, porque ele tem muito boa chegada ofensiva, especialmente no chute de média e longa distância. Na lateral ele tem que ficar muito preso a funções defensivas. E acho que o Real Madrid para a próxima temporada tem que tirar o escorpião do bolso e sanar alguns problemas dentro do plantel. Contratar. Coisas que não acontecem há 2 temporadas precisam acontecer. E o Valverde, eu acho que numa linha de meio campo, com essa chegada ofensiva, é melhor. Essa é a minha percepção. Heitor Mota, sonhei que você estava jogando vôlei na casa de praia da minha família. Muito aleatório. Vamos marcar? Eu posso até marcar ir na casa de praia de alguém ou da tua família, tomar uma cerveja, fazer um churrasco, mas jogar vôlei é uma das piores coisas que eu faço na vida. Primeiro, porque eu não sou muito alto, eu tenho 1,79 m. Segundo, porque não é meu esporte. E eu começo a ser criticado durante o jogo, eu fico nervoso. Não dá, mas eu vou tomar uma cerveja que é melhor. E ele manda mais uma. Quesada, comenta o confronto Tottenham e Eintracht Frankfurt na Europa League. É muito difícil. O Frankfurt, depois que perdeu o Marmoush, caiu bastante na temporada. Belíssima vitória, diga-se de passagem, pela Europa League. Entretanto, do outro lado tem o Tottenham, que é uma caixinha de surpresas. Pode fazer grandes jogos, como pode fazer jogos horríveis, defensivamente falhando, ofensivamente muito bem, faz muitos gols, mas enfim, é uma caixinha de surpresas. Acho que é um confronto equilibrado, inclusive. O Robson Noronha, só mais uma. Se o Kimmich estivesse no Real, já estaria dizendo que era o novo Toni Kroos? Eu acho que o Kimmich já tá velho para ser o novo alguém, né? E já tem uma história muito, muito relevante no futebol. Assim como o Toni Kroos com mais história ainda, mas o Kimmich fez uma belíssima carreira até aqui, né? Campeão de Champions, protagonista no seu clube. Essas comparações são complicadas. Acho que são jogadores diferentes, apesar dos dois terem características de ser um quarterback, né? Um playmaker no meio-campo. São jogadores também de patamares diferentes. Eu acho que o Toni Kroos está no patamar superior, apesar do Kimmich jogar muita bola. O Guilherme Brito, Quesada, fala um pouco sobre os times BR se afiliarem com a CONCACAF. Teve essa história, né? A Conmebol precisa começar a tratar melhor o futebol brasileiro. Isso é um fato. Isso é um fato. O que os caras aprontam na Libertadores, e já não é de hoje, a forma com que eles não punem clubes argentinos ou clubes de outras nacionalidades quando o clube brasileiro está envolvido é impressionante. 2 pesos, 2 medidas. Então eu acho que o ameaço é importante, a reclamação é importante. Só que nós não conseguimos, dentro do futebol brasileiro, ter união para criar um próprio campeonato brasileiro com mais força. Imagina ter união para derrubar coisas dentro da Conmebol. E era extremamente necessário. Mais 2 perguntas de Bayern de Munique. Aqui a galera fala que eu não estou falando muito de Bayern. Vamos falar de Bayern. Imagina se o Company ganha a Champions, hein? Essa diretoria iria acertar em cheio com o treinador, o Nathan Romualdo. A diretoria do Bayern de Munique já está satisfeita se o Bayern voltar a vencer a Bundesliga e não mandará o Company embora. Caso isso aconteça, isso está próximo de acontecer. Então, a diretoria
tem acertado em várias coisas, processos de renovação, contratação de alguns jogadores, por exemplo, o Olise. Enfim, a diretoria do Bayern está indo bem. Vamos ver, se ganhar a Champions, aí esse bem que eu falei se torna excelente. Então vamos ver. E ele manda também, o Urbig está provando até agora, sendo muito jovem, que irá evoluir muito mais. Me parece ser um muito bom goleiro, inclusive foi muito bem contra o Leverkusen, tem personalidade. Eu só não gosto da pecha já colocada de substituto do Neuer, que é meio que inevitável, porque qualquer um que surgir ali, a gente vai perguntar se tem capacidade, tem gabarito para substituir o Manuel Neuer, mas tem que ter calma com o moleque, porque ele ainda vai falhar e é muito novo e não dá para queimá-lo assim. Mas eu tô gostando. Acho que o Neuer precisava de um cara que a gente colocasse como substituto imediato e é um jogador que me parece que está cada vez mais pegando essa posição, apesar de ser muito, muito novo. O Márcio Cerqueira já usou camisa de time como roupa para sair em Portugal? Ou Portugal tem essa cultura? Não tem tanto essa cultura como no Brasil. Acho que no Brasil, inclusive, em termos de futebol, é o principal país com essa cultura. Os sul-americanos fazem mais isso, é verdade também. Mas eu já usei aqui, já saí com roupa do Corinthians, já saí com roupa do Bayern, com roupa do Borussia Dortmund. Eu sou muito fã. Só que eu já disse isso aqui uma vez. Você não coleciona? Não coleciono. Eu recebo algumas vezes de presente, mas não coleciono porque é muito caro, cara. Então, assim, pô, você pagar 100 pau em uma camisa toda vez, vai faltar para outras coisas mais necessárias, como, por exemplo, uma bela gelada, um bom churrasco. O Road Big Dream manda aqui. O que você acha do corte de gastos do Manchester United? O pão e sopa. Eu tava vendo uma entrevista, não era do Mourinho, mas era sobre uma fala do Mourinho. Era de um jornalista português. Que o Manchester United tem muitos problemas estruturais financeiros. E teve uma vez que, na época do Mourinho, o time ficou sem avião, chegou no aeroporto e não tinha avião para viajar. Realmente o Manchester United passa por momentos complicados. Só acho estranho esses cortes na semana que apresentam um projeto do novo estádio bilionário. Tudo bem que deve ter algumas parcerias comerciais. Enfim, não sei até que ponto isso é um exagero, mas é uma coisa bem, bem curiosa e óbvio para os adversários tirarem sarro, né? Assim como, por exemplo, as marmitas lá que o Corinthians ficou devendo há um tempo. Munição para adversários. Joaquim Kinavati, com o elenco atual, acha que cabe um 4-2-3-1 ou um 4-3-3 no Corinthians? Abraço, admiro muito o seu trabalho. Um 4-2-3-1 poderia ser, só que aí eu acho que o Thales Magno tinha que jogar pela esquerda, e se fosse um 4-3-3, também o Thales Magno pela esquerda. Faz mais sentido um 4-2-3-1 porque você consegue adaptar alguns jogadores para as funções. Porém, o Memphis teria dificuldade de se encaixar nesse estilo, porque o Memphis não é um ponta esquerda, é um jogador que eu gosto muito mais pelo corredor central como um segundo atacante, sendo o homem do último passe. Num estilo num 4-3-3, ele não se encaixaria tão bem, e num 4-2-3-1 tem o mesmo problema. Então eu acho que um 4-4-2, não no formato losango, mas num formato que tivesse dois atacantes, Memphis e Yuri, e dois meias, poderia ser Garro e Bidon, o Bidon dando um passinho mais à frente, ou Garro e Coronado, ou até mesmo Garro e Carrilho, aí funcionaria melhor. Martinez e Ranieri, Garro e Carrilho, o Carrilho mais caindo pela direita, o Garro um pouco mais pela esquerda, e dois jogadores ali na frente. Por aí. O Turseren mandou: Arthur, sua fase emo chegou? Meme FM hoje rendeu. Tamo junto, xará. Rapaz, o Arthur, imitei o cabelo do Fred lá, né?
que eu tô com o cabelo um pouquinho maior aqui. Mas não tem condições. Eu nunca fui emo. Inclusive, na época do emo, eu tinha um pouco de bronca do emo, porque eu era muito mais do metal, né? Então a gente ficava um pouco chateado. Mas não vou negar que eu já cantei alguma música emo na minha vida. Hum. O Berg Silva mandou: aonde em Lisboa? Será que é o lugar que ele queira ir em Lisboa? Vai comer um pastel de nata lá do lado da Torre de Belém, os originais. Coisa mais turística não há, né? E aí, Mike? Bayern e Inter, acha que o Baião passa? E ele fala dos rumores do Wirtz, já falei sobre o Wirtz. Bayern de Munique e Inter de Milão, falaremos então agora desse jogo. O Bayern de Munique é mais forte individualmente que a Inter de Milão. E é mais forte, talvez, não, institucionalmente, pelos títulos que conquistou e dentro de Liga dos Campeões, do que a Inter de Milão. Só que a Inter de Milão é o time mais consistente até aqui da competição e é um time que não toma gols. Tomou 2 até aqui, né? Na Liga dos Campeões. Sinceramente, e aí não é muretando, eu acho que é 51 para o Bayern, 49 para a Inter de Milão. Eu acho que a Inter de Milão decidir em casa é um fator importante para eles, porque se decidisse na Allianz Arena ficaria mais difícil, assim como, por exemplo, aconteceu com o Arsenal na temporada passada. Porém, o Bayern de Munique vai ter que jogar bola desde o primeiro minuto e ter a postura que teve contra o Leverkusen, com estratégias diferentes, é verdade, porque são times em caixas diferentes, na Allianz Arena. Precisa construir um bom resultado na Allianz Arena para não ficar dependendo tanto do resultado de Milão. Mas é um jogo muito interessante. Em termos de estratégia, vai ser difícil para o Bayern. Mas, se tiver essa personalidade que teve nas oitavas de final, e que pouca gente está falando, inclusive, porque pouca gente viu o jogo, né? Tinha um PSG e Liverpool, tinha um Real Madrid e Atlético, tinha o Barcelona em campo, então pouca gente viu o jogo, inclusive. Mas pouca gente está falando da personalidade, eu acho que o Bayern de Munique tem condições de passar sim. Tiago Teixeira, já recebeu proposta de outra emissora? Não, proposta não. Sondagem, conversa, já, mas proposta não. E gosto muito de trabalhar no trabalho, então, enfim, não é uma coisa que passa na minha cabeça nesse momento. O Edu Baciega, fale sobre como é morar em Portugal. Vale a pena? Muito difícil essa pergunta, porque são contextos diferentes. O meu contexto aqui, desde a minha chegada, é muito diferente do que um brasileiro que vem sem nenhum tipo de conexão, raiz aqui. Minha esposa é portuguesa, eu cheguei aqui já com esse contexto, então tive ajuda de familiares, enfim, até para tirar a documentação e outras coisas. Então é complicado eu opinar aqui, sacou? Eu gosto muito de morar em Portugal por alguns fatores: clima, comida, especialmente a segurança, o jeito que as coisas são mais leves aqui tratadas. Não gosto muito de grandes cidades, morei muito tempo em São Paulo, então me traumatizou um pouco. Já não moro no centro do Porto, moro mais afastado, moro na região de Matosinhos. E também não moraria, quer dizer, não é que não moraria, mas não tenho vontade de morar em Lisboa, por exemplo. Então cada um vai ter um contexto diferente, depende muito da idade também, né? Tô com 35 anos, tem uma galera que vai chegar com 20 que vai querer a bagunça. Eu gostaria da bagunça, mas difícil falar. Em termos financeiros, já foi melhor, porque questão de moradia aqui está muito caro para quem vai pagar aluguel. A inflação também está alta em muitos lugares no mundo, no Brasil e em Portugal também. Então já foi melhor. Mas é um país que, se você vier com um plano, uma estratégia, grana, respeitar os costumes daqui, as coisas daqui, eu acho que você vai se dar bem, porque é um país muito legal. É... Pimentel Filho. Afinal, Copa Toyota, Mundial ou Intercontinental? Só vejo o brasileiro chamando de Mundial.
É porque meio que unificou a parada, né? Assim, a FIFA reconhece outra coisa. Mas eu seria leviano aqui de dizer que o São Paulo, por exemplo, ou o Santos do Pelé não venceu o Mundial de Clubes, porque na época era isso. Então, basicamente, chame do que você quiser, avalie do que você quiser. São Paulo é tricampeão mundial, Corinthians é bicampeão mundial. O Santos tem os seus mundiais também, tanto na década de 60 como com o Neymar, enfim. E outros times também, né? Grêmio e por aí vai. É... Real de novo passa pelo Atlético de Madrid, novamente candidato ao título. Real, abraço parceiro, mandou Edgleison. O Real é candidato ao título desde o minuto 1 da Liga dos Campeões. 1. E quem fala o contrário não conhece a competição ou não conhece o clube, né? Porque mesmo que o time esteja mal, é muito difícil eliminar o Real Madrid das competições europeias. O Alice Marteloso, o Ramon vai cair? Muita gente mandando essa pergunta, né? E também perguntando aqui do Tite. Teve mais gente. Deixa eu ver se eu acho para citar o nome. Rapaz. Não achei. Mas, vamos falar do Ramon. Se perder o Campeonato Paulista, cai. Se não perder o Campeonato Paulista, eu acho que tem que ter uma avaliação. O grande objetivo do primeiro momento da temporada era estar na Libertadores e o Corinthians está fora. Sinceramente, se vencer o Campeonato Paulista, vai mascarar a eliminação da Libertadores e eu acho que ele fica. Mas eu faria uma reavaliação, porque nos momentos decisivos o Ramon não correspondeu à altura. Mesmo tendo uma reta final tão brilhante como teve no Campeonato Brasileiro da temporada passada, eu acho que merecia uma reavaliação. E sobre o Tite, porque tem gente que me perguntou aqui, é o meu primeiro nome. A galera falava de Renato Gaúcho e tal. A identificação que o Tite tem com o Corinthians é gigantesca, cara. E aí você pode falar, pô, mas o Tite preferiu o Flamengo e o Renato Gaúcho disse não ao Corinthians, tá? Recentemente, inclusive. Então, assim, vamos ter um pouco mais de tranquilidade e talvez amolecer um pouco mais o coração, porque é um treinador muito, muito grande para a história do clube, talvez o maior treinador da história do clube, e um retorno dele seria interessante. Até mesmo para acertar problemas defensivos que o Corinthians tem, muito mais do que problemas ofensivos. Bola de ouro aqui. Thiago Hidalgo. Rafinha entrou na disputa da bola de ouro. Se o Bayern for para a final, Kane seria um nome? Bom, o Rafinha não entrou. O Rafinha está há algum tempo. O Rafinha é o melhor jogador até aqui da Liga dos Campeões. Em termos numéricos e em termos de exibições. Para mim, o Rafinha hoje, se terminasse a temporada aqui, era o bola de ouro. E o Harry Kane está sim nessa conversa, só que precisa ganhar a Liga dos Campeões. Ou que, por exemplo, um Aston Villa vença a Liga dos Campeões para ser considerado um aspirante à bola de ouro. Só a conquista da Bundesliga, até porque o Bayern de Munique caiu na Pokal, não conta tanto assim, mas seria uma dobradinha interna, faz isso ser mais realidade do que qualquer outra coisa. O Harry Kane depende de chegar longe na Champions, especialmente vencer a competição para brigar. Mas ele tá nessa conversa, cara. Os números mostram isso, as exibições mostram isso, o protagonismo nas oitavas de final mostram isso, gol nos playoffs, enfim. Mas o Rafinha hoje tá num patamar acima nessa disputa e muita gente me perguntou se o Salah saiu da sala. Saiu. A não ser que o Aston Villa vence a Liga dos Campeões. Porque aí você muito provavelmente não vai ter uma personificação do título, e sim na história do Aston Villa. E, e aí você vai abrir outras possibilidades. Renan Andrade mandou sugestões do que fazer numa despedida de solteiro. Sou padrinho e preciso organizar. Então, a minha despedida
solteiro foi em Redondela, que é uma cidadezinha perto de Vigo, durante um carnaval de verão aqui na Europa. E foi sensacional. O que eu acho que não pode faltar? Primeiro que você precisa ter bons guerreiros ao seu lado. Não adianta chamar por conveniência. Você tem que ter os caras certos. É como escalar uma seleção. Tem que ter o cara certo na contenção, tem que ter o cara certo no ataque, tem que ter o cara certo nas jogadas criativas. Tem que ter muita coisa para esse time funcionar. Tem que ter um maluco, sempre tem que ter um maluco. O cara que vai arranjar briga, mas ao mesmo tempo não vai brigar. Enfim. Outra coisa que não pode faltar, você precisa se diferenciar dos demais grupos. Ou seja, uma camiseta de despedida de solteiro. Pô, queixada. É clichê, queixada. É clichê, mas tem que ter. E, preferencialmente, o noivo tem que estar diferente dos outros. Com uma fantasia ridícula, que também o favoreça, porque é sacanagem com o noivo apenas o ridicularizar. Segundo ponto, veja muito bem a estratégia do jogo. Se for uma despedida de solteiro de um final de semana, como foi a minha, sexta-feira não jogue todas as cartas na mesa. Faça uma coisa um pouco mais tranquila, porque o sábado vai ser o protagonista. Então você não pode matar os caras já na primeira bola. E escolha muito bem o local, tá? Dependendo do teu grupo, pode ser um lugar mais animado, pode ser um lugar mais proibido, pode ser um lugar mais sossegado, mas escolha muito bem. Acho que é isso. Não queime a largada. Esse é o pior que pode acontecer. Márcio Cerqueira mandou aqui. Qual cidade de Portugal tem a fama de ser mais simpática? E na Alemanha? Pô, eu gosto. Putz, aqui, assim, o interior é muito legal. Né? Então, por exemplo, você vai para trás dos montes, você tem cidadezinhas que os caras te tratam como família, né? Você vai para Alentejo, por exemplo. Enfim, Beja, outros lugares, os caras se tratam muito bem também. Mas, se fosse para escolher uma, fui muito bem tratado em Guimarães. Então, eu ficaria com Guimarães, que é a terra do meu sogro, também para fazer uma média aqui. E na Alemanha, cara, eu não conheço toda a Alemanha, né? Mas eu gostei muito, muito, muito de Heidelheim. Pesquisem depois. Tem um castelo lindíssimo e é uma cidadezinha bem simpática. Geralmente as cidades menores, né, são mais simpáticas. Uma sequência aqui. Bernardo Portela, acha que o Sporting perderá muitos jogadores no mercado de verão? Acho que vai ter uma reformulação no time. Mesmo se for campeão, a reformulação acontecerá. Acho que muita gente vai sair sim. Até porque ciclos terminam, né? E você precisa liberar alguns jogadores. Por exemplo, acho que o Gyökeres não fica, talvez o Yilmaz não fica, o Morita não sei se vai ficar, o San Justo não sei se vai ficar, enfim, vai ter uma reformulação grande. O Yax, o que eu acho que o Bruno Lage tem que mudar? Porque esse time do Benfica não tá jogando nada. Cara, dentro do campeonato nacional, o Benfica não tá tão mal, né? Mas eu acho que o Benfica, às vezes, não confia muito no plano de jogo, na estratégia que está executando. E isso é um problema. Mas, sinceramente, do jeito que está agora, não tem muito como você mudar. É jogar, treinar, recuperar e jogar. E a filosofia já está implementada, o trabalho foi feito para a temporada. E o Benfica está brigando cabeça a cabeça pelo título do Campeonato Português. O. Tchan, 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 tchan. O Júnior Brito mandou aqui. Você mudaria o técnico do Corinthians após o Campeonato Paulista, independentemente do resultado? Já respondi, Júnior. Agora que o Benfica saiu, vai cobrir os jogos do Bayern contra a Inter? Respondi também, sim. Vini Araújo, entrarás na cobertura da Copa do Mundo? Se sim, já atualizou o passaporte? Copa do Mundo. Pô, ainda nem pensei nisso.
mas eu preciso renovar meu passaporte. Copa do Mundo do ano que vem, né? Tem antes o Mundial de Clubes aí. Veremos. Acho que teremos boas novidades. O Jean Machado Correira. Só agradecer você e o Marcelo pelo trabalho foda que fizeram. Engraçado às vezes também. Obrigado. Uma boa dupla, né? Não devo repetir agora. O JPSG mandou: você é gay? Não sei se foi uma pergunta ou uma exclamação. Não. Não sou. Sou casado com a minha esposa e não sou. Mas também não tenho problema nenhum com quem é. Então, não é uma ofensa, lindo. Vini Araújo. Palpites para quem passa na semi. Ah, não tem jeito, meu. Eu acho que é Real Madrid, PSG, Bayern e Barcelona. E gostaria que fosse isso. O Vini manda aqui. Vini Araújo. Viu algum filme do Oscar além de Ainda Estou Aqui? Vi. Vi A Substância. O final é maluco. Enfim, mas a atuação da Demi Moore é maravilhosa. Viu Ainda Estou Aqui semana passada. Porrada no estômago, né? E filmaço, interpretação maravilhosa da Fernanda. Não só da Fernanda, das duas Fernandas, da mãe e da filha, do Celton. Enfim, fiquei com o filme na cabeça 2 dias. Pouco tá aqui, pariu. Nem consegui dormir no dia seguinte. Mas mereceu muito o Oscar que ganhou. E ainda não vi a Nora, não vi o Brutalista. Preciso assistir. Mas também não tive tempo. J. Soares. O Dortmund chega com desfalques no duelo da Champions? Olha, pelo que eu me recordo, nem tantos desfalques assim dos habituais em termos de lesão. Mas não é favorito, tá? Sinto muito. O Dortmund é um time que tem feito uma temporada muito ruim no Campeonato Alemão, uma temporada medíocre, e na Champions tem conseguido dar luta. Mas acho que tem um limite e talvez esse teto seja o Barcelona. Para terminar aqui, vocês mandaram muita coisa, cara. Mas eu preciso terminar. Me mandaram aqui o Gol 8. Perguntou: Arthur, estava pensando aqui. Você acha que seria uma loucura dar para o Chesney? Depende do teu gosto. E acho que ele é casado. Então. Mas o prêmio de melhor jogador da primeira partida contra o Benfica não seria nenhuma loucura dar para o Chesney. Um beijo para vocês. Fiquem bem, tá? E paz no coração. Aproveitem o final de semana. Tchau!